E o Gaules, eterno apaixonado, ele que apareceu indo às lágrimas há mais ou menos 15 dias atrás, agora já anunciou que tá com uma outra namorada, mas podemos ficar tranquilos porque agora vai ser diferente. Ele mesmo garantiu que ele tá vivendo uma outra fase da vida dele e que ela é uma pessoa especial e resumidamente não há motivos para preocupação. Eu vou até colocar um trecho aqui para os senhores verem como o Gaules tá diferente. Apesar de estar com a mesma cara e atualmente deve estar pesando mais ou menos uns 140 quilos, mas parece que algo nele mudou, senhores. Um brilho no olhar, ele tá mais animado e tudo isso se deve ao fato dele ter encontrado finalmente uma senhora de alto valor. Exatamente. Mesmo sem sair de casa, mesmo sem abordar ninguém, ele conseguiu arrumar uma outra namorada de maneira até fácil, eu diria, viu? Creio que ela só mandou uma mensagem pra ele e ele falou que é dentro e eles começaram a namorar. Simples assim. Eu vou colocar o depoimento dele e tente não se emocionar com essa nova fase do Gaules apaixonado. Vocês pedem há muitos anos, né, pra eu também ter uma vida, né, e eu resolvi ter essa vida e é uma decisão já de muitos meses que tá refletindo agora, né, então desde que eu comecei a me cuidar, desde que eu comecei a correr atrás, desde que eu comecei a pedir, né, a orar, a mentalizar, que é isso, né? Não queria ir pro pântano, não queria ir pra balada, não queria ir pra lugar nenhum. Eu quero construir minha família, né? E dessa vez eu encontrei. Então, espero que vocês recebam muito bem. Espero que seja aí, né? Uma nova fase aí para todo mundo. Peço muito respeito, né? Por favor aí para vocês. E não tenho dúvida das coisas grandes e boas que estão por vir aí pra gente. Ai, que delícia! Poxa, que legal, parece que agora vai então, hein? Finalmente parece que o Gaules encontrou a pessoa certa pra ele, depois de já ter se lascado tanto, né, senhores? Se tem uma pessoa que se arruinou por causa de mulher, esse é o Gaules. Foi traído, perdeu todo o dinheiro. Recentemente, a namorada dele apareceu sorrindo durante a live que eles anunciam o término, enquanto o Gaules mesmo tá indo às lágrimas, mas parece que finalmente ele aprendeu, até que enfim. O pessoal já tava começando a desconfiar que o Gaules não tem uma seletividade muito apurada, porque não é possível que todas as madames que o cara se relaciona é golpe. Será que é porque todas as ex-namoradas dele eram problemáticas ou desonestas, e ele era o coitadinho da situação? Eu acho que mais ou menos. Esse fato do Gaules ser um rapaz que acredita no amor romântico, por outro lado, ser sub-5 e viver uma vida um pouquinho sedentária, né? Não é à toa que ele tá dessa largura. Creio que isso atrapalhou um pouco nos antigos relacionamentos dele, mas se tem uma coisa que ajuda e muito é que ele é milionário. Então pra ele tá fácil mesmo, e o importante é que agora ele tá feliz. Mas eu devo dizer que tem um outro vídeo que eu fiz falando mais especificamente sobre quem é a nova namorada dele, chama Beatriz Botino. Eu coloquei um vídeo que tem na internet dela curtindo no carnaval, beijando a rapaziada. Convido a todos que, se não viram esse vídeo, assistam, até pra poder saber melhor quem é a guerreira que o Gaules se apaixonou. Até onde eu sei, ela é uma streamer também, que joga igual o Gaules também, e ela até então é de baixo orçamento, ou seja, exatamente igual a namorada anterior, né? E se por um lado a namorada anterior do Gaules tinha até um vídeo dela em que ela aparece apalpando um rapaz chamado Liminha, isso aí ficou um pouco constrangedor e tudo, mas a nova namorada do Gaules não, é diferente. Ela não tem nenhum vídeo apalpando Liminha, mas além daqueles vídeos que eu falei dela beijando os caras no carnaval, também tem esse outro vídeo que eu vou colocar agora, em que ela aparece elogiando um outro cara, que, diga-se de passagem, não tem absolutamente nada a ver com Gaules. E aí eu não saio de casa, por isso. Mas o Gélio aqui, o nosso amigo Gélio, nosso novo amigo Gélio, que eu espero que ele me chame pra sair e pra ter amigos, porque ele tem uma vida social ativa, isso é muito legal. O Gélio é golpe. Não, golpe, a gente entendeu. Se eu fosse bonita assim, se eu fosse, tipo, apresentável desse jeito, se eu tivesse um olho desse, eu também ia ser golpe. Ele tem valor social, que é ser muito gato. Tá aí a guerreira falando do cara, que ele é muito gato aparentemente, e ela gostaria que ele chamasse ela pra sair. Sorte que ele não chamou, né? Ou se chamou foi só algo casual mesmo, porque até onde eu saiba ela tava solteira quando o Gaules a conheceu, e muitas pessoas vendo esse vídeo aí pode achar que não tem nada demais. Até porque ela só tava elogiando o cara e falando que tem vontade de sair com ele. O que que tem? Se fosse comigo eu ia achar um pouco estranho. Você tá namorando com a madame, de repente vê um vídeo dela lá, recém
recente em que ela aparece elogiando um cara, se demonstrando até de certa maneira, e com todo respeito, mas sendo fácil, né? Pelo menos é isso que eu entendi quando ela diz que gostaria que o cara chamasse ela pra sair. E o Gaules, quando ele vê esse vídeo dela elogiando o cara e também quando ele for ver os vídeos dela beijando a rapaziada no carnaval, ele vai ter duas escolhas. Ou ele faz uma vista grossa, continua se relacionando, finge que nada tá acontecendo e o importante é o que a pessoa tá fazendo hoje em dia e dá mais uma chance pro amor, que eu acho que é exatamente isso que ele vai fazer. Ou então ele poderia fazer o seguinte, de posse dessas informações, ele poderia muito bem se relacionar com essa guerreira, fazendo um contrato de namoro só pra se precaver financeiramente, porque vai que é golpe, né? Claro que eu não tô querendo insinuar que essa atual namorada dele seja uma golpista de forma alguma, a gente nem conhece a moça, mas eu tenho que dizer que algumas das anteriores foram. A única coisa que eu diria é que, na minha opinião, o homem tem que ter postura de homem, tem que agir como um homem, tanto na rede social, na vida dele, em privado, não pode ter atitude de moleque. Eu acho que uma mulher também, o certo é ela ter postura um pouco, né? E esse negócio de você ficar gravando um vídeo falando pro cara te convidar pra sair, ou se não gravar vídeos beijando a rapaziada no carnaval, isso, na minha opinião e com todo respeito, não é postura de uma senhora que tá pronta pra um relacionamento sério. E pelo que a gente viu, o relacionamento dele que acabou recentemente, há mais ou menos uns 15 dias atrás, um dos fatores que contribuíram pra isso foi que o Gaules tá um toiço, né, senhores? Uma teta gigantesca, e a namorada dele, que quando ele conheceu tava um pouquinho acima do peso, ela conseguiu emagrecer, e o Gaules, por outro lado, cada vez mais inchado, e chegou uma hora que a guerreira lá não suportou mais isso e ghost. Tanto foi isso que depois apareceu o Gaules treinando duro, senhores. Ele tá fazendo um projeto aí com o Cariani agora. Eu vou até colocar um vídeo aqui deles conversando pra gente saber como que funciona essa mente enigmática do Gaules. O Gaules não se cuidou, a ex-esposa dele se cuidou, foi embora e deixou o Gaules com 140 e poucos quilos. Exatamente. E quando Você teve essa leitura também, dentro dos cortes? Se você, dentro dos cortes é isso que aparece, mas olhando ali, que a história real que aconteceu História foi real. isso. Eu começar a me cuidar, ela também não estava se cuidando, porque aí eu comecei a comer direito, e aí ela viu, minha sogra viu, ela também tava, as duas estavam um pouco fora de forma, levei todo mundo no Ou seja, nutrólogo. você começou a se cuidar antes dela. Exatamente. E aí, o que acontece é que as pessoas não fazem ideia como funciona a depressão. Eu trabalho todos os dias fazendo live, todos os dias tem pessoas, eu passei por depressão severa, muitas pessoas que vão na live estão ali, passaram por isso, estão passando por isso, ou vão passar por isso, e você só entende quando você passa ou quando você tem alguém muito próximo que passa. Senão não tem como você explicar, não tem como você falar, putz, ó, depressão é foda e se acontecer é muito difícil você ter um convívio ali com a pessoa. E foram 7 anos de muita entrega, sabe? Do lado dela, do meu lado. E assim, quando a gente tava ali fazendo a live e tudo, cara, você passa um filme de tudo que você se entregou dentro de uma relação, e a tristeza não é que a relação terminou, mas é uma sensação, é uma emoção da história que você viveu. Você viu aí que o Cariani já começa o vídeo mandando a head no Gaules, sem guspe, sem nada, falando que a ex-namorada dele se cuidou, entrou no shape, e ele, por outro lado, não queria saber de nada, 140 quilos de pura teta, e ela acabou abandonando ele. E o Gaules justifica isso falando umas coisas aí que pra mim é conversa fiada, e também falou sobre a depressão, que isso aí realmente deve ser uma coisa muito séria. O cara precisa fazer um tratamento, eu não tenho conhecimento pra falar sobre essas coisas, mas o que a gente tem que analisar é o seguinte: em 15 dias, o que mudou na vida do Gaules? Porque se ele tava com 140 quilos quando a ex-namorada meteu o pé nele, agora, por exemplo, ele tá com 138,5, senhores. Porque como ele tá treinando pesado, então já deu uma diferença. É que quase não dá pra ver. E também eu não sei se ele já conseguiu se curar dessa depressão em apenas 15 dias. Talvez mais ou menos, né? Porque você se relacionar com uma guerreira nova sempre traz um ânimo a mais. Pra mim, o que dá a entender é que o antigo relacionamento dele chegou ao fim justamente por esses fatores aí, que ele não tava tendo tempo de se cuidar e também por problemas psicológicos. Eu creio que em 15 dias o cara não conseguiu superar esses problemas ainda, mas que se exploda. Ele já começou a namorar outra e não tem depressão, não tem teta, não tem 140 quilos que impeça isso. E eu acho que tudo isso se deve ao fato do Gaules ser um cara muito romântico, senhores, se apaixona fácil demais. O Gaules, nessa parte, é como se ele fosse a donzela da relação, ele acredita na princesa da Disney, e mesmo
todas as evidências mostrando o contrário, principalmente no vídeo lá em que eu fiz da guerreira beijando os caras no carnaval. Mesmo assim não tem problema, porque o Gaules, assim como o Thiago Schultz, acredita que as emoções estão aí para ser sentidas e vocês que lidem com isso. E eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. O que você acha que vai acontecer dessa vez? Será que vai ser diferente? Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre esse assunto, e caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante. E caso seja do seu interesse, junte-se a Júnior Chagas Gado Bolivariano dos Santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face, que chama Hackeando da Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles, e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!